noite a todos os presentes e aos internautas. Hoje nós vamos falar sobre Sirvamos. É do livro Fonte Viva, a lição 29, do livro psicografado por Chico, ditado pelo Espírito Emmanuel. E começa com uma passagem de Paulo, em Efésios, que diz assim: servindo de boa vontade como ao Senhor e não aos homens. Está no capítulo 6, versículo 7. Veja como ele começa esse texto. O que Emmanuel vai refletir sobre essa passagem de Paulo? Servindo de boa vontade. Vamos começar a pensar por aí. Servir. Servir é estar disposto a auxiliar alguém de alguma forma, seja onde for, com o que for necessário. Mas como nós damos esse passo de servir? Então, para que a gente possa servir como Jesus nos exemplificou, devemos servir de boa vontade. E logo em seguida, no versículo 8, Paulo diz assim: certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. Veja, ele não fez distinção alguma a quem está disposto a servir e a quem servir. Então, quando nós vamos dar esse passo para servir a alguém, nós não podemos medir quem é esse alguém. Qual a necessidade desse alguém? É diferente do outro? Às vezes a necessidade é a mesma. A diferença vai estar em quem está sentindo essa necessidade. E se eu sou a pessoa que tem a possibilidade, neste momento, de servir, eu não posso escolher. Eu vou servir a este porque faz parte do meu grupo. Eu vou deixar aquele de lado porque eu desconheço. Não. Eu vou servir àquele a quem eu puder, naquele momento, estar disposta a. Então, a gente vai pensando durante a pesquisa, né, para a gente poder estudar e falar alguma coisa. Eu pensei na passagem de Jesus, quando lava os pés dos discípulos. Jesus não tinha necessidade alguma de fazer aquilo pensando humanamente. Ele é o nosso Senhor. Como o Senhor vai servir a um discípulo? Vai servir a um desconhecido? Mas ele serviu. Ele lavou os pés. E quando Pedro disse que não deveria fazer isso com ele, Jesus fez. Por quê? Ele estava mostrando para nós ali que esse ato de se dispor ao outro, o olhar a necessidade do outro, é um ato de caridade, é um ato de humildade. Então, sempre que nós formos servir a alguém, como está no versículo 7, sirvamos de boa vontade, para que aquele que recebe o nosso auxílio
não se sinta melindrado, não se sinta ofendido, não se sinta rebaixado. Porque, afinal de contas, ele é nosso irmão. Eles são nossos irmãos. Hoje, nesta encarnação, nós podemos estar numa posição em que seja muito fácil dispor de coisas materiais para auxiliar o outro. Nós podemos até dispor do nosso tempo para auxiliar ao outro, mas como isso vai se dar efetivamente em nós? Como estamos nos dispondo a isso? É de coração? É porque nós realmente sentimos a necessidade do outro? Ou é simplesmente porque faz parte de uma regra social? Se eu tenho um pouco mais, eu vou auxiliar o outro porque o meu vizinho vai ver, porque a minha família vai ver, porque o meu chefe vai ver, e eu sou o bonzinho ou a boazinha. Não é com essa intenção. E aí, nós podemos auxiliar de diversas formas. Quando nos deparamos com um agricultor que vai cuidar da terra, plantar, cuidar daquela planta, para que ela sirva para nos alimentar, para embelezar, para nos purificar o ar. Veja, o agricultor, ao trabalhar, ao cuidar, está fazendo o melhor de si para aquele vegetal, aquela semente crescer sadia, própria, para nos servir. Então veja, olha o ato. O trabalhador serve a uma sementinha. E essa sementinha vai frutificar e vai servir a nós. Então, o bem que nós ofertamos é o bem que nós vamos receber. Né? Então, Jesus mesmo nos coloca, né? Como devemos fazer. O que eu quero para mim, eu faço ao outro. Porque assim eu estarei contribuindo para a construção de uma humanidade melhor, evoluída, fraterna, desenvolvendo cada vez mais o amor. E nesse mesmo estudo, quando Emmanuel vai refletir sobre essa passagem de Paulo, ele coloca assim, eu não tirei tudo, tá, gente? Só alguns trechinhos. Se legislas, mas não aplicas a lei, segundo os desígnios do Senhor, que considera as necessidades de todos, caminhos entre perigosos abismos. Vamos pensar o que ele está querendo nos dizer. Ele vai começar a apresentar aqui diversas formas de servir. Então, legislar. Devemos e precisamos ter leis para que a gente tenha uma diretriz a ser seguida. Mas veja, quando fazemos uma lei,
Essa lei não é para o outro simplesmente cumprir, é para que todos possamos cumprir. Não é porque eu fui o autor que eu não necessite segui-la. Então, ao fazer, como eu vou saber que esta lei está sendo proposta de forma que atenda às necessidades? É simples. Eu já falei antes, o que eu quero? O que vai me fazer bem? Como eu devo dirigir, me conduzir dentro da sociedade? Já que cada um de nós tem um espaço. E o nosso espaço tem que ser respeitado. Cada um de nós tem uma maneira diferente de enxergar o mesmo ponto. E esses diversos pontos têm que ser respeitados. Porque, embora estejamos todos dentro de um mesmo espaço físico-temporal, o nosso espírito não está. Uns mais à frente, outros como nós, e outros ainda um pouquinho mais atrás. Mas todos nós com o mesmo desejo e com o mesmo objetivo. Ir além, avançar, progredir. E aí, entra, né? Não fazer ao outro o que não gostaria que eu fizesse. E nisso, não fazer distinção, como eu falei mais atrás, né? E eu tirei da internet uma imagem, né, e que traz a seguinte frase: quando se serve a Deus, ajudar ao próximo não é um fardo, é uma honra. Olha, e Jesus já mostrou isso para nós. Quando ele diz que, ao auxiliar um dos pequeninos, um de nossos irmãos, é a ele que está ajudando. Se eu der de beber àquele que me pede um copo de água, materialmente eu estou dando ao meu irmão, matando a sede dele. Mas na realidade, essa disposição ao servir aquele que me pede, eu estou seguindo a lei de Jesus, que Jesus nos deixou. Amar ao próximo, cuidar do próximo. Não deixar que o próximo fique na penúria, se eu tenho condição de ajudar. E depois, Emmanuel continua. Se administras, mas não observas os interesses do Senhor na estrada em que te movimentas, na posição de mordomo da vida, sofre a ameaça de soterrar o coração em caprichos escuros. Olha só, administras, mordomo da vida, mordomo da vida. Olha só, nós temos que administrar bem a nossa vida. E quando eu penso assim na vida, eu não penso só na questão de respirar. Não é isso. Não é acordar, abrir os olhos, enxergar os outros, enxergar os meus. A vida é muito mais. Porque vida é a essência. Vida é o calor. Vida é você olhar a cada um com aquele desprendimento, com aquele afeto
carinho, amor, é colocar a nossa energia positiva, o nosso bem-querer, oferecer a eles. Vida é o que tem de melhor que Deus nos deu. Porque a vida não termina aqui, não termina enquanto eu estou Sônia. Então eu tenho que conquistar para que a minha vida seja plena. E como eu vou conquistar o meu irmão? Como eu quero que me conquistem. Né? Então, se eu não observar, né, os interesses do Senhor, se eu agir, eu vou administrar a minha casa, os meus filhos, e eu pego e digo para eles, olha só, pessoal, aqui em casa ninguém xinga, aqui em casa ninguém fala alto, mas aí eu xingo, mas eu falo alto. E aí, eu estou conseguindo administrar a minha vida? Eu estou conseguindo administrar a minha família? De forma alguma. Porque eu estou fazendo justamente o que eu disse para que eles não fizessem. Aí a gente pensa lá no legislar de novo. Né? Então, vamos ter atenção. Então, administrar a nossa emoção. Eu coloquei 3 tópicos aqui para a gente pensar, né? Porque quando a gente pensa em administrar, eu vou administrar minhas finanças, eu vou administrar minha casa, eu vou administrar o local onde eu trabalho. Mas e a minha vida? Eu vou administrar? Eu sei administrar? Aí eu coloquei em primeiro ponto a emoção. Quando eu dei o exemplo da mãe ou do pai, enfim, do responsável, que diz que dentro do lar não se xinga e não se grita, se eu não tiver controle das minhas emoções, eu vou fazer isso quando eu for pega desprevenida. Então, se eu sei administrar a minha emoção, eu vou me controlar. E eu vou manter firme a regra que eu coloquei. Pensamento. Tá ligado, né? A minha emoção vai gerar um pensamento e eu vou falar. Então, cuide da emoção para poder estar atento ao pensamento, para não verbalizar aquilo que vai ferir o nosso irmão. E assim manter um bom relacionamento, né? E aí ele continua: se julgas os semelhantes e não te inspiras no Senhor, vives na probabilidade de cair. Opa, olha só. Se julgas os semelhantes, e como nós julgamos, mas nós somos ferrenhos nisso. Estejamos atentos. Jesus nos julgou. Ele apontou os nossos erros e disse: você é pecadora. Você... Não. Quem não tem pecado? Atira aí a primeira pedra. Então não julguemos. Passemos a compreender as atitudes das quais não concordamos. Por quê? Porque da mesma forma que o outro praticou alguma coisa que eu discordei, não faz parte daquilo que eu tenho centrado como correto, eu
posso fazer alguma coisa que para ele também não está correto. E aí? Então eu vou tirar a pedra? Nós sabemos, aí a gente viu aqui a questão da emoção, muitas vezes nós agimos de forma que logo depois nos arrependemos. Por quê? Por que agimos assim? Porque nós fomos levados pelo impulso. A emoção foi mais forte e a razão calou. E nós devemos estar equilibrados. Emoção e razão têm de andar juntos. Porque com a minha razão, com a minha emoção eu vou discordar, mas com a minha razão eu vou compreender. E compreendendo, eu não julgo. Compreendendo, eu entendo a atitude do outro. Isso não quer dizer que eu aceitei e que eu concorde com a ação que foi praticada. Mas eu entendo quem praticou e por que pode ter praticado. E aí eu já não julgo. E aí ele continua, eu parei. Vives na probabilidade de cair, sem retirares para teu proveito os dons da sabedoria que a justiça conserva em tua inteligência. Vamos utilizar a inteligência, né? Então vamos lá, continuando. Se trabalhas na cor, ou no mármore, no verbo, ou na melodia, sem traduzires em tuas obras a correção, o amor e a luz do Senhor, guardas tremenda responsabilidade de quem estabelece imagens delituosas para consumo da mente popular. Veja, ele coloca o quê? Todos os trabalhadores e amplia para aqueles que têm uma missão muito importante, porque ele leva a uma multidão aquilo que vai em sua alma, aquilo que ele reflete sobre os acontecimentos do dia a dia, sobre o seu período em que vive e o que eu vou levar. Cada um desses artistas tem uma missão muito importante e eles devem levar o que de melhor, o que vai exprimir aquilo que o Cristo nos deixou. E nós devemos também buscar essas artes que vão elevar, que vão sublimar a nós. E não aquelas que vão nos trazer mais para baixo do nosso sentimento melhor, que estamos lutando ardentemente para deixar florir. Aí a gente vai, ouve, lê, vê alguma coisa que vai instigar o nosso instinto primitivo. Para
que isso? Vamos buscar aquilo que vai elevar nossa alma, aquilo que vai nos trazer paz, que vai nos trazer alegria, bem viver. Então, é um caminho duplo. Eu faço para o bem. E enquanto eu busco o que me faz bem, o que vai me fazer progredir. E aí eu peguei um pedacinho da canção de Renato Russo, Monte Castelo, só 2 trechinhos. Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor, eu nada seria. É uma passagem da Epístola de Paulo ao Coríntios. Lógico que não está completa, né? Só um trechinho. E depois, um trechinho do poema de Camões, que também nos fala do amor e diz: é só o amor. É só o amor que conhece o que é verdade. O amor é bom, não quer o mal, não sente inveja ou se envaidece. Esse poema é belíssimo. É um hino. Cantar o amor, cantar a vida, cantar a lei divina, a lei natural. E se foste chamado à obediência na estruturação de utilidades para o mundo, sem o espírito de compreensão com o Senhor, vives entre os fantasmas da indisciplina e do desânimo, sem fixares em ti mesmo a claridade digna do talento que repousa em tuas mãos, em nossas mãos. Nós temos a nossa vida sob nosso cuidado, amparado por Deus. Mas nós somos responsáveis por ela. O que queremos? Que vida queremos? Como queremos servir? Como queremos ser servidos? Façamos o melhor. Façamos o melhor. E aí ele nos diz, chamado à obediência. Obedecer. Obedecer por imposição? Não. Obedecer pela razão. Porque a gente sabe que é o caminho correto. Que é o caminho que nos leva a uma vida feliz. Aí a gente vai e fala assim, mas espera aí, eu só faço bem, mas só me vem doença, me vem isso, me vem aquilo, é um acidente aqui, é uma dor ali, é uma decepção acolá, e eu só faço bem. Opa, mas aí tem outras coisas. O importante é eu perceber como eu estou me dispondo para esse bem. Como? É de boa vontade? Ou eu estou fazendo por fazer? Por uma obrigação social? Quando eu faço por vontade e boa vontade, eu nem questiono. Porque eu já alcancei a compreensão de que aquilo que chega a mim, que não está de acordo com o que eu dou,
neste momento, é porque eu preciso me fortalecer para que eu não perca em momento algum, para que eu não me envaideça, para que eu não melindre o outro, para que eu não me julgue melhor que ninguém. E aí vem aquelas coisinhas assim que diz assim, a felicidade é relativa. A felicidade não é deste mundo. Então eu vou buscar fazer o melhor, servir melhor, para que lá à frente essa felicidade seja plena na minha vida. E, portanto, amigo, a passagem pela terra é aprendizado sublime. O trabalho é sempre o instrutor do aperfeiçoamento. E sirvamos sem prender-nos a quê? Sem nos prender à dor, sem nos prender à vaidade, sem nos prender ao medo. O medo é um entrave na nossa vida. Ele serve para que a gente fique alerta. Não é? A gente precisa estar alerta. Mas ele não pode ser o impedimento de fazer o bem. Ele é útil, mas não pode ser o fim. E ao preconceito. Servir sem distinção. Qualquer que seja. Portanto, devemos servir com boa vontade, como Jesus nos serviu. Como? Nos diversos exemplos que ele nos deu. Nos ensinamentos que nos deixou. Tenhamos ele como o nosso guia. Tenhamos suas passagens para nos direcionar ao bem. E a gente não vai errar. Que Deus nos abençoe. E muito obrigada.